Bonsoir, você chegou ao Mais do Mesmo, um programa produzido pela Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, que tem como propósito principal falar mais da mesma Escritura, das mesmas doutrinas e mais do mesmo Jesus. A única novidade que a gente busca aqui é novidade de vida. Mais do Mesmo é sempre ao vivo, com exceção de hoje, eu já falo disso, direcionado primeiramente aos irmãos da Igreja Reformada Luz para as Nações em Montreal, que chamamos carinhosamente de ILPN. Mas a gente quer dizer que você que não congrega conosco também é muito bem-vindo para estar aqui com a gente de segunda a sexta, às 18 horas e 2 minutos no horário de Montreal. Por enquanto, 20 horas e 2 minutos no horário de Brasília, porque o nosso horário de verão está chegando, vai ficar com 1 hora de diferença, passando para 19 horas e 2 minutos. Tá bom? E 18 e 2 para a gente se lembrar todos os dias do Salmo 18, versículo 2, onde o salmista nos ensina que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Quem assiste o programa ao vivo, na hora da transmissão, quando a gente está ao vivo, não é o caso hoje, e está logado e participa do chat, ganha um boa noite personalizado, né? Eu sempre leio o nome de todo mundo aqui que vai chegando na live junto com a gente, e quem assiste depois ganha aquele abraço apertado. Hoje eu também vou fazer parte do meu próprio abraço, porque eu vou assistir depois do programa. Então, seja aí conosco, nós vamos ver se o chat pelo menos continua funcionando. Nosso presbítero José Cláudio vai estar vendo se o chat funciona durante a transmissão do programa, da estreia do programa, digamos assim. Vamos ver se funciona. Se tudo der certo, estamos juntos. Se não der, boa noite, que Deus abençoe vocês. Tá, então o programa hoje foi gravado, eu tive que gravar um pouquinho mais cedo por conta de um compromisso mais tarde e estamos aqui para isso, tá bom? E eu não devo adivinhar o nome de quem vai estar ao vivo, né? Porque afinal de contas isso seria contrário às escrituras, né? Então, sem mais delongas, vamos trabalhar que hoje é terça-feira, dia de trabalho. Então, o tema dessa semana, como já foi anunciado ontem e geralmente comentado, não, foi introduzido, né? O tema é a armadilha. Então a gente está tentando buscar aí anticorpos, ou pelo menos buscar alguma sabedoria, né, para a gente não ser com facilidade enrolado aí pelos falsos mestres, os lobos, né, que ontem lemos aqui o texto do Osmar Ludovico, os lobos que tentam ali, que adoram ovelhas, mas para poder se aproveitar delas, né? Então, como eu antecipei ontem, eu pretendo dividir esse tema dessa semana em 4 subtópicos, né? Só para a saber, cuidado com os sofismas, cuidado com a qualidade, cuidado com os modelos, cuidado com os discipuladores, né? Eu disse que necessariamente não vou seguir essa ordem, talvez eu já veja uma alteração para amanhã, mas esses serão os temas definitivamente. E hoje a gente vai falar sobre sofismas, né? Cuidado com os sofismas. A minha intenção dessa série de pequenas mensagens aqui, né? É lembrá-los, né? E me lembrar também de que nem tudo que reluz é ouro, a gente tem que ficar atento a esses detalhes. Então, para que a gente possa entender primeiro o que é um sofisma, eu vou usar um exemplo e depois vou falar mais ou menos de uma definição de maneira bem simples. Eu tenho certeza que os irmãos não vão ter dificuldade com isso, né? E esse exemplo que eu vou usar é bastante conhecido de todos também, para não dificultar muito, eu vou falar um pouquinho daquilo que nos é tão comum, né, que é a teologia da prosperidade, né? Aquilo que nós estamos acostumados a criticar, a olhar, dizemos, até questionamos se de fato somos da mesma religião. Uns já vão dizer que as igrejas que adotam essa teologia são seitas, e eu não vou entrar tanto nessa polêmica porque eu não preciso dela, né? Eu preciso mesmo que a gente fique atento para que o texto escriturístico não seja manipulado de forma tal que nós nos tornemos aí ovelhas dos lobos, né? Então, e junto com a teologia da prosperidade, como já falei um tempo atrás, a gente tem a irmã dela, a irmã mais nova dela, que é a teologia do coach, né? Que é mais sofisticada um pouco, que não fala talvez tanto de cura, mas fala sobre você estar nas primeiras posições o tempo todo. E aí esse é outro assunto, tem um mais do mesmo para isso, depois a gente procura junto aí qual é. Então eu queria ler aqui 2 textos, é, dois textos, na verdade vai ser uma coletânea, né? Sem me preocupar muito com seus contextos, igualzinho eles fazem, né? Então eu estou usando aqui um pequeno artigo de um irmão nosso chamado Renato Fontes, que escreveu em 2008 esse artigo. O mais interessante é que quando eu comecei a pesquisar, eu fui procurando em alguns sites que já tinham alguma coisa pronta sobre isso, né? Para não fiar só no meu próprio entendimento. Foi interessante que eu achei num site da Igreja Católica o artigo do Renato Fontes. Infelizmente não citaram a fonte do Renato Fontes. E
Mas estava num site católico lá falando o seguinte, contra a heresia protestante da prosperidade. Pronto, concordamos. É uma heresia protestante mesmo, essa teologia da prosperidade. Então, vamos direto ao texto. Eu vou ler bem um pedacinho aqui. Na verdade, eu vou ler Isaías 53. Ele vai ser citado em Mateus e 1 Pedro, né? Então, eu queria pegar esse texto e ver como ele pode ser, como ele é maravilhoso e como ele pode ser manipulado para que a gente caia num lugar não desejável. Então, Isaías 53:4 diz assim: certamente ele, Cristo, né, levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Quando é citado em Mateus 8, né, diz o texto, 16 e 17, diz o texto: ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: ele tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele vocês foram sarados. Textos maravilhosos, maravilhosíssimos, né? Então esse foi o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Então você talvez nunca tenha olhado para esses versículos dessa maneira, mas aí para pensar. Você chegou numa igreja e você escuta o pastor ler esses versículos. E você talvez pense assim, pô, eu nem sabia disso. Então Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, está tudo resolvido? Eu diria, se você me pergunta assim, eu diria sim, está tudo resolvido. Jesus Cristo dará conta, ele nos salvará. Esse texto é tão maravilhoso que nos leva, inclusive, a poder contar com a nossa salvação enquanto dependermos dele, porque ele levou sobre si o castigo, né? Nosso castigo foi lançado sobre ele. Se cremos nele verdadeiramente, esse castigo que foi sobre ele nos trará paz. Seremos ressuscitados e viveremos eternamente. Porque Cristo se interessou por nós, porque isso atendia à vontade do Pai, e a vontade do Pai era que ele nos ressuscitasse no último dia. Verdades eternas, maravilhosas, o texto é bíblico, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas assim, mas talvez você entre na igreja sem saber de nada disso que eu falei aqui agora, e esteja uma dificuldade, um parente doente, ou você mesmo está doente, já quem sabe desiludido, e aí você escuta que Jesus tomou sobre si as suas enfermidades, e escuta alguém que se diz pastor, que conhece, eu estou isentando aqueles que erram, né? Mas eu estou falando daqueles que intencionalmente vendem a ideia da consequência lógica desse texto como sendo ninguém mais pode ficar doente se crer em Jesus. Então, é assim que a armadilha funciona, né? Ela pega algo de totalmente verdadeiro nas Escrituras, a armadilha do sofisma, algo totalmente verdadeiro nas Escrituras, mas aí ela vai e altera aquele versículo ou desconsidera uma complexidade que está ali envolvida. Tanto nas Escrituras, quanto você pode facilmente constatar na vida. Afinal de contas, crentes continuam ficando doentes, morrem de doenças às vezes, então, de quem é a culpa, né? A gente já fala disso. Então, diz aqui o Renato Fontes, que escreveu para a gente, se levarmos esse pensamento, né, as suas consequências lógicas de Cristo curando todos os enfermos em qualquer situação, se Cristo levou todas as nossas dores, o que é verdade, e se as implicações plenas disso valem para os nossos dias, para a era presente, em todas as vezes, porque na era vindoura é verdadeiro, a gente não deveria nem morrer, ele considera e eu concordo. Então, se esse versículo de Isaías 53, citado por Jesus, citado pelo evangelista e citado por Pedro, se ele é verdadeiro a esse ponto, a gente não poderia nem morrer, porque já está feito, ele levou sobre si, inclusive, o castigo. Nós sabemos que nós morremos por conta do castigo. Então, por que é que morremos? Ou seja, ele desconsidera, apesar de ter uma verdade ali no meio, desconsidera toda uma complexidade. Então, aquilo que deveria ser analisado, entendido, ponderado, refletido diante de outros textos, é lançado diante da ovelha, carente por Deus também, carente da cura, carente de dinheiro, porque a gente poderia também citar a lei da semeadura, mas em função do tempo eu preferi não fazê-lo, que é uma lei bíblica, né? Se você planta, você colhe,
E aí eles vão dizer o seguinte: então enche a igreja de dinheiro porque você vai ficar rico. É assim mais ou menos que eles trabalham isso. Ainda que isso possa acontecer, isso não funciona dessa maneira, porque a própria palavra de Deus diz assim: não ajunteis nessa terra tesouros, né? Não ajunteis para que o ladrão não roube, a traça não coma, não destrua. Então, como é que a Bíblia tem uma contradição ou é só gente pegando uma verdade e que é particular em um determinado contexto e generalizando essa verdade como se fosse ela para todos os contextos. Então, os sofismas são difíceis porque eles não são mentiras absolutas. Eles têm o núcleo deles é verdadeiro, digamos assim. Então, na hora que a pessoa não treinada nas escrituras, minimamente treinada, não conhecedora das escrituras, escuta uma verdade como essa, Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, ela chega à conclusão, e incentivada por esses lobos, chega à conclusão de que ela será curada todas as vezes que precisar. Mas isso não é verdadeiro. A morte está aí para dizer para a gente que isso não é verdadeiro. Isso não quer dizer que Jesus não possa curar hoje. Não quer dizer que ele não tenha pago o preço da nossa morte. Mas também não quer dizer que Jesus pode ser colocado contra a parede na hora da enfermidade. Decrete a sua cura, porque Jesus vai se sentir constrangido a ter que obedecer, porque está na palavra e ele honra a palavra. Quantas não foram as vezes que eu escutei alguém ministrando sobre cura ou prosperidade dessa maneira, né? E estava lá em loco, né? Então, esse simples exemplo que nós trouxemos aqui, que envolve coisas complexas como a sua vida, né? Esse simples exemplo ele traz essa ideia do sofisma que eu mencionei anteriormente. Um sofisma, o que é? Um argumento que parece ser válido à primeira vista, mas na verdade ele é falacioso, né? Ele parte de uma premissa que não é verdadeira, e a conclusão, obviamente, não pode ser verdadeira também. Então, o sofisma ele tem essa aparência de verdade e que deixa a gente, e que deixa a gente confuso. Então, nesse caso, se a gente fosse mais específico um pouquinho, a gente poderia falar de um sofisma de indução, mas talvez fique mais fácil entender como um sofisma da generalização apressada. A gente pegou uma coisa que era particular e tentou generalizar ela como se desse certo todas as vezes, né? E a gente já aprendeu que na vida não funciona assim. Por isso os cientistas têm tanto trabalho para descobrir as mínimas coisas e os hermeneutas têm tanto trabalho para poder entender qual era a realidade do texto naquela época e aplicar nos dias de hoje. E os exegetas têm que estudar palavra por palavra do texto bíblico para ensinar para a gente não falar muita bobagem. E os pastores precisam minimamente estudar a Bíblia inteira para poder a gente lembrar que existe o geral da Bíblia é maior do que só aquela passagem. Na verdade, existe um princípio que ensina você a ler uma passagem a partir de outras passagens. Então, os próprios textos vão se ajudando, né, na interpretação. Então, por que eu estou chamando essa armadilha, né, esse sofisma de armadilha? Ora, alguém que espera que Deus cure todas as enfermidades nessa vida vai inequivocamente vai passar por alguma enfermidade nessa vida. E aí de quem é que vai ficar essa culpa? Então alguém que crê, não, eu tenho certeza. Gente, eu conheci, já falei disso outras vezes, mas eu conheci uma moça que o pai dela, ironicamente, era pneumatologista e ela morreu de agora não me lembro mais se é tuberculose ou pneumonia. Ela foi ficando doente, doente. Ela confessava a cura o tempo todo e declarava que estava curada, porque pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, citando os textos bíblicos verdadeiros, mas aplicando a uma situação fora de contexto, ou seja, dependia de algo mais ali. Não é que as palavras de Jesus fossem validadas, mas há algo que supera é, as nossas intenções do texto, que é a vontade de Deus. Tem muita gente que fica com raiva quando eu falo isso, né? Eu me lembro, inclusive, de uma discussão anos atrás, em que eu falava, se Deus quiser, aí a pessoa disse, não, se Deus quiser, não está na Bíblia, tem que se cumprir. E pronto, eu parei de discutir naquele momento. Quem é que paga a conta quando você crê, 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 e você morre?
né? Conheço pelo menos alguns casos, assim, casos próximos a mim. Então, quem paga a conta é a ovelha, irmãos. Quem paga a conta não é o pastor que ministra isso. Quem paga a conta é a ovelha. Pastores de verdade, como diz o Osmar Lidovico, lidam com a complexidade da vida sem respostas prontas. Lobos, no entanto, ligam com técnicas pragmáticas e com jargão religioso. Eles vão tentar nos enganar porque eles querem a nossa gordura e a nossa lã. Quer um resultado sempre positivo em suas orações? É que eu já parto para o final. Sempre positivo? Então eu vou te dar uma dica aqui, bíblica. Sempre peça para que o Senhor faça a vontade dele e torne conhecidas as suas petições diante do Pai. Então, sempre a vontade de Deus em primeiro lugar, mas torne as suas petições conhecidas. O que diz lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças, crendo que a vontade de Deus soberana, ela será melhor, inclusive, do que os nossos pedidos. E se não soubermos orar como convém, o Espírito Santo vai nos guiar para isso. Sempre gosto de lembrar algo que o C.S. Lewis conta naquele livro chamado Surpreendido pela Alegria, quando a Joy, que era o nome da esposa dele, que quer dizer alegria, ela está doente de câncer e ele orava e ele disse que quanto mais ele orava, mais ele sentia vontade de orar, e ele chega à conclusão de que quanto mais ele orava, mais ele se adequava à vontade de Deus. A Joy morre e ele continua consolado porque ele sabia que o Senhor tinha um plano ainda superior ao dele em relação a Joy. Então, 1 João 5, primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 14 e 15 também nos dão uma dica preciosa, um grande conselho sobre a oração. E se você quiser que todas as suas orações sejam respondidas, está aqui a resposta. É como você deve orar. Esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então está aí a regra. Se pedimos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E para conhecer a vontade de Deus, só que para conhecer a vontade de Deus, não basta ler a Bíblia da maneira que esses caras leem Isaías 53, por exemplo, foi o exemplo que trouxemos aqui. É necessário conhecer a sua vontade toda, a vontade revelada, porque a vontade oculta de Deus ninguém conhece, a não ser quando ele revela, né? Então a vontade revelada, a vontade de preceitos de Deus, a vontade preceptiva, está ali nas Escrituras, o que Deus deseja de nós, está ali o que Deus espera de nós. Então vamos conhecer a sua vontade e dessa maneira nos relacionarmos com o Pai de maneira amorosa, né, buscando conhecê-lo, porque aí passaremos a pedir coisas segundo a sua vontade, não para os nossos próprios deleites, conforme diz Tiago, né, pedis e não recebeis, porque pedides mal, pedides para vossos próprios deleites. Então, se adequar à vontade de Deus é a grande lição. Então, é necessário ser um discípulo para isso, né? Mas sobre a armadilha do discipulado, eu vou falar depois. Então, hoje eu só queria finalizar dizendo: cuidado com a armadilha da generalização apressada. Cuidado para não concluir o que a Bíblia não disse. Porque essa generalização pode vir a te afastar do Deus verdadeiro. Você vai ficar magoada com algo que Deus nunca fez. Eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e a gente assim chega ao final de mais um programa. Naquilo que eu acertei, glória a Deus. Naquilo que eu errei, a glória é minha mesmo. E amanhã, se o Senhor permitir, quem sabe ao vivo, tem mais do mesmo livro, mais das mesmas doutrinas, mais do mesmo Cristo, a quem nós devemos a nossa existência, a quem rendemos toda a glória. A você que chegou até aqui e assistiu depois, né, assistiu fora da live, porque não teve live hoje, incluindo a mim, abraço apertado para todos nós, abraço apertado da nossa igreja, que Deus te abençoe, à bientôt, à la prochaine, au revoir, até mais, paz, irmãos.